Eu sou a Rayane Sampaio e este é o Daycast, um espaço de informação, diálogo e muito mais sobre tudo que envolve a educação infantil na CEMED Manaus. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Ariana Nunes, que é professora psicomotricista da Sala de Recursos do CEMEI Hermann Miner. Também contamos com a participação da coordenadora pedagógica da Educação Infantil da DDZ Oeste, Maria Angélica Tomás, e a pedagoga Gabriela Ricker, do CEMEI Hermann Miner também. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. O tema do Daycast de hoje é Ampliando Olhares para a Organização de Espaços Potentes na Pré-Escola. Segundo o currículo escolar municipal, o espaço físico, como sinônimo de ambiente nas escolas, só se tornará um espaço educativo, um espaço potente, quando seus componentes materiais estiverem adequados à proposta pedagógica. E também a concepção de infância e de criança se materializa na forma como esse espaço é organizado. Por isso, essa é uma preocupação da CEMED Manaus, né? De organizar melhor os espaços potentes de aprendizagem para as nossas crianças. E é por isso que nós estamos aqui com vocês para entender, conhecer melhor essa experiência da DDZ Oeste, do CEMEI Hermann Miner, para que nós possamos compartilhar com mais escolas e mais professoras o trabalho que vocês têm desenvolvido. Ok? E nós vamos conversar aqui agora, na primeira pergunta, com a pedagoga da escola. Nós queremos saber, professora, o que significa um espaço potente para a aprendizagem? Como você já enfatizou, os ambientes eles precisam se comunicar com a primeira infância ou com a primeiríssima infância. Se não houver esse entendimento da infância, os espaços eles não são potencializadores, né? Por isso que cabe a nós buscarmos um ambiente que seja realmente que valorize a primeira infância. Os objetos têm que conversar entre si. Qualquer objeto que você traz para a sala, o que eu quero com aquele objeto? Eu estou trazendo porque eu ouvi minha criança, eu produzi para o pai da criança, para eu me sentir bem, eu produzi para a criança. O espaço potente é aquele que ouve as crianças, que é preparado para as crianças com as crianças. Então, todo ambiente educador, ele envolve a participação ativa das crianças. Sem as crianças não tem como a gente produzir qualquer espaço. E qualquer espaço ele é potente quando há essa valorização, porque vai trazer à criança o sentimento de pertencimento. E ela vai se sentir parte, ela vai dizer, eu produzi. Diferente, você coloca uma chamadinha que já veio pronta ali, não foi ela. Né? Então, quando ela conversa com o ambiente, ela potencializa a aprendizagem. É assim que acontece lá no CEMEI, né, professora? Isso, a gente tentar conseguir fazer com que todo o material faça parte daquele cotidiano dela, que ela não se perca daquele momento, né? Então, todos os materiais são feitos por elas e para elas, porque elas estão naquele momento de processo de aprendizagem. Então, potencializar o ambiente para a aprendizagem dela, a criança tem que estar sempre participando desse momento. E, professora Gabriela, quais as possibilidades de espaços potentes para as crianças da pré-escola lá no CEMEI? Que espaços ele oferece? Assim, como que é essa organização das escolas e os espaços também externos? Quem conhece o ERMA é referência de educação integral em Manaus. Foi a primeira escola a receber a credencial de escola transformadora e estar ligada com as escolas de Reggio Emília, pela Rede Solari. Então, a gente, desde a organização da sala, que é a sala de referência, todos os espaços são potentes. O refeitório é ambientado com elas, com frutas, com materiais que elas trazem. São espaços de aprendizagem. São espaços de aprendizagem, porque a gente não trata como recreio, a gente trata como espaço de alimentação, de acolhimento. A sala de acolhimento lá, a primeira sala, quando os pais chegam, eles já têm... Você está vendo ali aqueles materiais. Todos esses materiais que estão na sala de aula, eles também estão na sala de acolhimento. Porque quando o
pai chega, ou qualquer outro educador, qualquer outra pessoa chega, ele vai se deparar com os materiais que são colhidos na natureza, de fácil acesso para a criança. Então, de repente, você compra um objeto produzido, um brinquedo produzido. A criança, ela quer produzir, ela quer sentir parte. Então, finda que todos os espaços conversam e são acolhedores e são potentes de aprendizagem. Hein, Gabi? E quando ela faz parte desse processo, ela dá mais valor naquilo, né? O olhar dela é diferente daquele brinquedo que é industrializado. E aquele brinquedo que é produzido por mim, aí eu dou mais valor, né? Aí rola um sentimento, uma afetividade, afeto. né? Um Ela afeto. conhece aquilo, ela quer apresentar, ela se fez. identifica, né? Tem uma É a história. E carinha elas se dela, né? É a orgulham de carinha ter feito dela. de ter feito parte, e ela se orgulha de ter manuseado aquele material. Sim. Então, ali vai todas as partes de desenvolvimento dela. E nós temos aqui a coordenadora Angélica, Oi, prazer. pedagógica. E nós queremos saber que documentos, assim, norteiam esse trabalho com os espaços potentes na pré-escola? Assim, em relação aos documentos, a gente tem uma variedade, uma biblioteca enorme, né? Mas eu vou me deter ao nosso queridinho, que é o nosso currículo, né? Que todos já conhecem, né? É o nosso currículo municipal e escolar. E aí todas as professoras, ela têm acesso. E aqui ele traz todo esse olhar, toda essa orientação. E aonde ele diz aqui no nosso currículo que nesse espaço, quem é o centro desse espaço, nesse processo de ensino e aprendizagem, nesse processo de desenvolvimento, é as nossas crianças. Então, tudo que é pensado, tudo que eu vou planejar, lá no dia do planejamento, eu vou parar e vou pensar, então, aquela atividade, aquele espaço, aquele local, aquele material, eu vou pensar em quem? Na minha criança. E quando eu penso na minha criança, aí eu vou pensar nas possibilidades que ela tem de fazer e de desenvolver aquele momento lá. E aí, não só o nosso currículo, não só as nossas diretrizes, né, curriculares nacional da educação infantil, nós temos também os autores, né, que nos dão todo um suporte, são pesquisadores, né, da área. E aí a gente trouxe alguns, né? Então, a gente tem aqui a rotina na educação infantil, que é esse olhar também que o professor tem para essa rotina. Então, tem o tempo da criança, o meu tempo enquanto adulto é diferente do tempo da criança. Então, tem também a questão do diálogo, a questão do acolhimento, né? E aí também tem a professora aqui presente aqui conosco e ela vai falar um pouquinho dessa experiência desse autor, que aí eu não vou dizer o nome, né? A experiência ela vai compartilhar conosco. Que é importante, né? Sempre estar estudando, buscando novos... Revisitando Sim, também, né? Porque nós, enquanto educadores, o conhecimento ele não é estático, ele não é parado. Ele vive em constante. Então, a nossa vida enquanto educador é uma vida de pesquisador. Somos Novas eternos experiências, vivências, Isso. imersões. Como E a a Ariana Ariana fez, né? Vai compartilhar com a gente um pouquinho. Lores Malaguzzi, né? Olha. Todo mundo já ouviu, Lores Malaguzzi. Nós, do ERMA, né, junto com a nossa diretora Estela, nós fizemos uma imersão, uma vivência em Reggio Emília, reconhecida pela valorização da primeira infância, e eu indico para todos os professores também de realizar esse momento. É uma vivência única, você traz experiências de lá que você vai aplicar de acordo com a nossa realidade. São momentos assim que você desconstrói, né? E você vai construir uma nova linha de pensamento, de viver e saber que a criança tem que ser valorizada. Não tem que deixar no cantinho, ou só fazer com que ela faça aquilo que geralmente o professor quer, aquele todo certinho, né? Não tem que fazer isso. Não, valorizar, ouvir essa criança, que a gente tem que descobrir
que todos têm uma idade, um processo de aprendizagem. A psicomotricidade vem dessa prática, né, de você ver o cognitivo, o motor e praticamente a idade da criança. Então, é um processo, então a gente não pode pular esse processo. E essa vivência em Reggio Emília nos diz isso, de ouvir, enxergar a criança nesse momento de desenvolvimento dela. Então, a gente vai vive essa prática, essa viagem de experiência, mas a gente vai aplicar de acordo com a nossa realidade. Que é super importante, É né? uma Considerar a realidade, né? Porque a realidade ela é fundamental. A gente nunca vai ser Reggio Emília. A gente nunca vai não. ser. A gente vai estudar as pedagogias, elas vão conversar entre si e nós vamos trazer para a nossa regionalidade, a nossa Sim. identidade cultural. A título de informação, nós temos um projeto chamado Projeto Presença. Então, ele acontece em todas as escolas transformadoras. E esse ano nós trouxemos a pegada indígena. Então, todas as salas de aulas viraram uma etnia. E dentro dessa etnia, elas vão buscar a ambientação toda caracterizada. Inclusive, agora nós vamos ter a ceia regional vai ser o Partido Tambaqui. Não vai ser o partilhamento Partilha do pão. peixe. É a Bem a nossa partilha do cara, peixe. né? Bem a Né? nossa Então, cara. as crianças mergulham nisso. As famílias mergulham, porque a gente faz assembleia. As crianças são ouvidas. Nós temos lá na nossa escola a gestão escolar democrática e conselho mirim. Nós temos diretor mirim. Então, o espaço acolhedor e o espaço potencializador de aprendizagem é aquele que conversa com a criança. Da voz, A gente vai né, sempre criança? voltar à escuta. A escuta, a gente deixa de ser o centralizador, a gente deixa de ser aquele que conduz a criança, o mero condutor de crianças, e passa a conversar com a criança. A gente é o proponente, a gente é o que vai delineando, a gente é o acolhedor, a gente é aquele que ouve a família. E que ele né? é um escriba E que ele é um também, escriba né? Que ele é também, escriba porque a gente também. vai conversar com a cultura escrita. Exatamente. Então, é um envolvimento muito grande para que o ambiente seja acolhedor. Agora, precisa uma desconstrução. Porque a gente chega assim, a gente está acostumada com todos os cantos pensados por um adulto ou tirados da internet ou feito. A gente precisa pesquisar. Se o professor é pesquisador, se ele está nesse constante movimento, a gente vai ter uma pedagogia ativa e a gente vai ter um potencial de aprendizagem ativo na escola. E isso se encaixa E é muito redundante. bem na nossa próxima pergunta, que fala: qual é o papel do professor, da professora, na potencialidade desse espaço? Um eterno pesquisador. É um apaixonado pela educação. Não aquela paixão pueril, infantil, de que eu gosto de como eu faço. Para eu gostar de como eu faço, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que me instrumentalizar. Como que eu vou falar de infância? Como que eu vou tratar com criança se eu não conheço a infância? Eu não sei o que é natural daquela idade. Para eu entender uma criança de 3 anos, eu preciso entender a de 2. Então, a gente não estuda só a fase que a gente está ensinando, que a gente está ali propondo, porque a nossa escola atende a fase creche, a última etapa da fase creche e a educação infantil. Então, a gente está nessa busca constante. As professoras, elas entram na escola, nós temos 2 professoras, 4 professoras novatas, elas fazem a imersão para que elas entendam, né? E tem professor que chora, mas ele chora que ele diz assim, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? E ele se apaixona, porque é apaixonante. Como que tu não vai se apaixonar por um material desse que é construído pelas crianças? Né? É colhido no quintal, um graveto colhido no quintal, uma folha. Então, aqui há uma produção, há um pensamento, há uma imersão técnico-científica também. As crianças, elas vão não ver a formiga, elas vão estudar a forma de vida das famílias, elas vão produzir ali o material depois. Então, tudo pensado. A gente trabalha com projetação, a gente trabalha com produção e a gente trabalha com pesquisa. Então, o conjunto traz esse potencial que a CEMED quer. E cumpre toda até a parte da BNCC, né? Das experiências que ela vai viver,
de manusear e desenvolver, né, os aspectos psicomotores dela também. E aí, esse professor, ele não é só o centro do saber, né? Ele precisa, se é para sentar no chão, então vamos sentar no chão, vamos rolar, vamos Até as brincar, fotos. vamos pegar na areia, vamos interagir junto, porque ele também, ele está naquele ambiente onde ele faz parte junto com a criança. Mas o ator principal, o É, a protagonista, é a nossa criança. Mas o professor, ele está junto, ele participa junto, ele canta junto, ele dança junto, ele mexe, ele cola. Porque para chegar nesse formato, a criança precisou da ajuda. Então, o professor, ele precisa se descaracterizar daquele professor que, não, eu vou sentar aqui, você fica aí realizando, não, deixa a mesinha, a minha mesa, deixa a cadeira, tira as cadeirinhas, e aí eu vou interagir junto com a minha criança, para desenvolvê-la juntos. Maravilhoso. A intenção justamente é compartilhar essa experiência de vocês para que mais professores se sintam seguras, né, para praticar isso, porque a gente pensa assim muitas vezes, é melhor já preparar tudo, deixar tudo colorido, a minha sala toda linda, toda temática para as crianças, mas a gente sabe que não é isso que contribui significativamente, né, Gabriela? Nem um pouco, porque se eu trago um ambiente que já está pronto, qual a participação das crianças? Ele precisa ter o sentimento de pertencimento. Eu só aprendo se eu me sinto parte. Então, a criança ela é do mesmo jeito. Então, eu sempre cito o Altino, que é o professor criancista. Ele fala que a experiência de uma criança não cabe na folha de 1 a 4. Porque a tendência do professor tradicional é aquela coisa xerocopiada, é a folha para reter a criança, o livro, o centro do saber. Ele coloca aquelas atividades prontas onde tem que pintar. Então, quando você convida a criança a participar e a produzir o próprio espaço, ele dura o ano todo, porque foi ele que construiu. Então, ele não vai arrancar, você não vê a sala em pedaços, você não vê as salas, porque ela tem prazer em dizer, para você ter uma ideia, até a nossa sala de reunião é produzida pelas crianças, porque quando chega na sala, que a gente faz a reunião, os pais ficam procurando, e as crianças, olha, fui eu que fiz, e a gente trabalha com a linha do tempo também, como a criança chegou, aquele primeiro momento, e aí são tiradas fotografias, e a gente coloca ali, porque eles gostam de se perceber, eles gostam de ver esse movimento também, né? Então, esse espaço, ele se torna potente, eu volto de novo a repetir, quando tem a participação ativa das crianças. Olha, esse móvel aqui, as crianças produziram com materiais coletados no nosso quintal, né? E ele aqui, ó, ele tem um movimento. Isso aqui é quando alguém vai fazer a imersão na nossa escola, que eles vão lá, vão pesquisar, as crianças fazem e produzem. Ele significa a infância está em constante movimento. Eu tenho que perceber o movimento para criar um ambiente. E, Ariana, surgiu uma curiosidade aqui agora. Como é que vocês recebem as crianças, assim, no início do ano letivo? Como que a escola é preparada? Eu queria saber, assim, até mesmo para a gente compartilhar, né? Para que mais pessoas possam aderir a essa prática. Um ambiente a gente promove para que ele seja acolhedor, a princípio, né? Dentro da sala de aula, a gente vai enxergar a sala crua, praticamente, porque a gente não tem EVA nas paredes. E é uma desconstrução É até uma os desconstrução pais, né? desse momento. É complicado para quem é viciado no EVA. Mas essa desconstrução é bem válida para o desenvolvimento da criança, porque ela vai participar daquele momento. Ela vai chegar na sala de aula, não tem tudo pronto para ela. Ela vai construir. Ela vai participar daquele processo, aí vai de leitura, de escrita, de desenvolvimento afetivo, social. Ela vai participar daquele momento, vai construir, não só ela, como as famílias junto também. Porque as famílias têm que participar desse processo também. Então, a escola promove momentos para que a família seja participativa da educação, da aprendizagem da criança. E são muitas possibilidades, E quando né? ela fala cru,
ela não quer dizer que a professora não prepare nada para a criança. Nós temos, assim, 2 significados distintos: ambiente preparado e ambiente produzido. O ambiente é preparado para receber as crianças. Como é que esse acolhedor que ela fala? A gente tem um espaço lá com o tapete, com as almofadas, com os livros, com a madeira, os blocos escolhidos no ano anterior. Então, a gente tem todo esse espaço que, quando a criança chega, ela já sabe que ali é uma potencialidade de musical, por exemplo, que tem elementos sonoros. Então, de repente, de construção. E aqui, os livros, né? Então, ele tem esse ambiente preparado, né, acolhedor, então que a criança ainda pode trazer a naninha dela, né, que ela não vai se dispersar ainda, tem crianças que ainda chegam com fralda. Então, a gente tem todo esse ambiente preparado, que logo após esses primeiros momentos que as pessoas chamam de adaptação, a gente chama de momento acolhedor, né, é o momento do acolhimento, da conexão. Então, a gente não trabalha o controle com a criança, a gente trabalha a conexão. Então, é muito mais fácil eu aprender com você quando eu estou conectada. Se você me bota uma pressão, a gente não, com a criança ainda é mais difícil, né? Então, a gente trabalha com esse ambiente de conexão. Então, ela vai ver essa conexão e ela vai começar a produzir a partir das vivências propostas pelo professor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado que as pessoas pensem, vocês não fazem nada. Não, a gente traz o papelão, para você ter uma ideia, o maternal aos poucos, traz né, as caixas, várias caixas, não faz né? o tradicional, Não né? faz O que é o tradicional? exatamente. Vão Vamos construindo encher os balão, cantinhos, né? Os Deixar cantinhos, as tudo zonas deitado. circunscritas, elas estão ali, porque Montessori fala que a criança ela precisa ter um norte, a criança ela precisa ser orientada, então ela a partir do momento que ela tem ali, ela não vai nascer do caos. Então, como tu vai colocar, é que nem experiência behaviorista, bota um cabo e o macaco lá e a banana lá em cima. Ele, até o dia que ele vai descobrir, não é assim, né? Então, ele é um ambiente acolhedor, porque ele tem sim as zonas circunscritas ali preparadas para que seja produzida com as crianças. Então, esse é o barato. São muitas possibilidades de materiais. A gente tem uma próxima pergunta que fala justamente isso. Ó. Que outras possibilidades de materiais e organização de espaço nós podemos pensar com as crianças, professora Angélica? Gente, tem enormes possibilidades, oportunidades que a criança E tem. materiais, E, assim, de tudo, né? Para quem já conhece o Erma é um espaço enorme, tem um quintal, tem árvores, mas também nós temos as nossas escolas que são pequenas, que não tem um grãozinho de areia, que é tudo concreto. E será que lá não tem possibilidade, não tem oportunidade para desenvolver? Tem, porque tem as nossas salas de referências, e aí eu posso pegar o concreto e levar o meu vaso, levar o material natural, né? Então, esse brincar com a natureza, eu posso levar esse brincar com a natureza lá para o meu espaço do concreto, que são as nossas escolas que não tem espaço. Então, assim, possibilidade tem. Agora tem a gamificação, né? Que são os jogos, tem a cultura make, que a gente né? trabalha A na cultura escola. make, que é levar a criança a fazer, Do né? yourself. Ser realmente esse protagonista, eu fazer, né? O professor massa. colocar lá o material e aí deixar com que a criança desenvolva o que ela quiser. O material, olha, eu quero usar isso e vou fazer. E para ela pensou em várias possibilidades aqui de fazer uma árvore, uma casa, um jogo. E às vezes, no nosso olhar, aquela casa não é uma casa bonita, mas para ela é um castelo que está uma princesa lá dentro. Então, assim, possibilidades tem. A gente só tem, enquanto professor, enquanto educador, colocar a mão na massa e fazer. A criança precisa se sentir segura. Como que eu posso dizer que não pinta aqui, não era desse jeito? A criança, ela vai acabar com o potencial, o professor vai acabar com o potencial criativo da criança. Então, as experiências, as tintas estão aqui, a gente não pode limitar. Eu volto de novo ao papel. Livre, né? Ela tem que fazer a experiência, porque é no fazer, no fazendo, que ela se constrói também. A cultura, ela só é construída porque alguém foi lá e fez. Né? Então, a criança também, ela não é só protagonista, ela também é pesquisadora, porque quando ela sai no quintal, que ela
vê uma formiga e ela não pisa e ela pergunta por que eles estão em bando? Então, eles têm perguntas que às vezes nós não sabemos responder. Então, é aí que vem o professor pesquisador. Ele vai ver ali para trazer Vai buscar aquela... respostas, Você pode né? colocar aí a imagem que tem a construção do formigueiro, que foi de uma pesquisa que uma criança fez e surgiu o formigueiro, que eles foram lá e fizeram. E isso tudo ajuda em muita coisa, inclusive na aprendizagem da linguagem escrita, né, Com professora Angélica? certeza. Então, qual é a importância desse espaço bem estruturado na aquisição? Porque assim, na educação infantil, ela não se tem uma alfabetização da escrita, do escrever, né? Mas na educação infantil, a gente tem a cultura escrita, que é onde nós vamos emergir a criança na linguagem oral. Então, assim, é importantíssimo que tenha esse momento com as crianças da hora do conto. Então, todo dia deveria ter a hora do conto com a criança. E aí ela vai recontar, e aí ela vai perceber que na fala dela, na oralidade dela, na linguagem dela, tem um professor que é o escriba, que ele vai escrever a fala dela. Então, assim, ela vai ligar que a linguagem, ela tem a ver com a escrita, né? Então, esse momento de imersão, né, ele já acontece aí. E nos espaços, né, nós podemos ajudar a potencializar isso, trazer elementos da realidade das crianças, né, para dentro da sala de referência, como receitas e que mais, assim, para comentar com a gente? Os bonecos do Boneco Presença. A gente incentiva aqui nas próprias lembranças deles. É escrito por eles, olha, você pode ver, a letra deles. A cozinha experimental é uma atividade que faz parte das escolas transformadoras e ela potencializa essa cultura escrita. Por quê? A criança, é feita a assembleia, eles decidem uma determinada receita. Esse ano a gente está com a pegada de transformar os doces tradicionais em doces saudáveis, né? Então, a gente trabalha com alimentação saudável, então a criança ela quer um brigadeiro. A professora vai produzir um brigadeiro de banana, né? Então, a professora traz todos os elementos representativos in natura, traz a banana, traz o leite, traz tudo. Então, a criança ela está visualizando aquilo, a professora faz a receita, eles pesquisam e aí eles escrevem e eles produzem. Então, há um andamento de uma atividade que faz sentido para a criança. A criança não é exposta a uma sala de aula com um monte de coisa escrita para ela fazer uma cópia. Há uma produção de algo que ela vivenciou, que ela experimentou. E aí, dentro dessa possibilidade, ela vai trabalhar a matemática, ela vai trabalhar o reconhecimento das letras. Está aqui, ó. Nesse material produzido, a criança ela assinou o nome dela. Não é de forma convencional? Não, mas é o nomezinho, são as letrinhas que ela conhece que está no nome dela. Então, assim, tem essa possibilidade da questão da pesquisa, né? Se pensou numa receita, mas aí bora pesquisar, bora elaborar uma hipótese daquilo que a gente vai fazer. E essa parceria com a família, esse engajamento familiar é essencial, fundamental, né? Nesse processo, fundamental. E a gente quer saber aqui, a próxima pergunta, o que as famílias pensam sobre a organização do espaço do CEMEI? Nós sabemos que tem que ser feito todo um trabalho, primeiro para que eles compreendam isso, né? E aí, após essa compreensão, como é a aceitação? Assim, a gente tem na escola, no CEMEI, Irmã Guimarães, 3 tipos de famílias, né? A família que pesquisou, que se interessou pela proposta, gostou, então a gente tem esse tipo de família que buscou, estudou e colocou ali pela proposta, né? Porque se você pegar uma escola com a proposta que a gente oferece lá em torno de 2 a 5 mil reais, né? Então, um pai que conhece, ele vai querer colocar numa escola pública, porque nós temos escola pública de qualidade, né? Os nossos CEMEIs, não só o nosso, como todos os CEMEIs, as creches. Eu estou falando do ERMA porque eu vou potencializar a minha escola, mas eu sei que as outras escolas também desenvolvem um trabalho excelente. Então, eles vão por conta da proposta, outros vão pelo tempo integral, porque a nossa escola é a única de educação infantil, agora tem mais o CIMI, né? Que é o dia todo, é integral. Então, para uma mãe que trabalha, que tem necessidades, que precisa, ela é excelente. Outro pai vai porque mora perto. Então, assim, quando você junta
esses pais, e você trabalha na escola de pais, que é o que a gente promove, nossa, não é uma reunião, é uma escola de pais, para pais, né? Então, eles vão compreendendo também, a gente convida os pais a estudar a infância. Nós convidamos, a gente tem vários livros que representam a infância, a primeira infância, então, eles são convidados. A partir do momento que esses pais que não conheciam a proposta, eles mergulham, eles se apaixonam, porque não tem como ele ver a diferença na postura da criança. É uma criança desinibida, é uma criança que fala, é uma criança que produz, é uma criança que aprende, e eles trazem um comportamento da escola para dentro de casa. Ele já sabe que aquele brinquedo não é o lugar dele, então ele já começa a trabalhar, ele diz para a mãe dela: mãe, eu já posso pegar um copo de vidro. Ele sabe arrumar uma mesa, porque nós trabalhamos elementos da vida prática. Então, criança é elementos da vida prática. Então, a vida prática em constante movimento. Então, não adianta a gente transformar a criança num alfabeto funcional. Olha, meu filho já sabe o alfabeto, o meu filho já sabe. Então, os pais acham lindo isso. Então, quando a gente diz que a gente trabalha a vida prática, a princípio, é um paradigma a ser quebrado. E Sim. a partir do momento que eles mergulham com 2, 3 meses, eles estão ali participando. E diga-se passagem que os espaços são construídos pelos pais. Nós temos o também Isso é um trabalho participam. constante, né? constante, É um trabalho o engajamento. constante, Sem mesmo. engajamento, a proposta se esvazia também, porque nós precisamos dessa parceria, a gente precisa desse entendimento para ele dizer: epa, realmente ela buscou, ela estudou, né? Então, eu quero deixar aqui. Então, quando sai, é aquele chororô. Imagina. A saída do segundo período para o ensino fundamental sempre é um chororô no final do ano. Aí A é transição. doloroso para os dois, né? É. Para os Pros crianças dois. e para os pais. Isso. No livro Brincar e Interagir nos Espaços da Escola Infantil, a autora Maria da Graça Souza afirma que organizar os espaços escolares estimula as relações entre as crianças e seu meio, permite a construção de sua autonomia e possibilita aprendizagens significativas. Nesta perspectiva, o papel do professor é descentralizado, como nós conversamos aqui, uma vez que a organização e a disponibilidade dos objetos e dos materiais evolui para que as crianças, de maneira autônoma, construam experiências enriquecedoras, que foi muito bem apresentado aqui neste dia, neste encontro, né? E é com este pensamento que nós encerramos o Daycast de hoje. Vamos compartilhar esse conhecimento e permitir a transformação desses espaços pelas crianças, né? Contribuindo e compreendendo que a criança contribui na construção desse certeza. espaço potente na pré-escola. Não é mesmo, meninas? Verdade. E aí eu fico feliz, né, pelo convite, por estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Porque, como nós conversamos aqui, o conhecimento ele não é parado. Então, assim, as nossas experiências também, assim como as crianças aprendem experimentando, convivendo, a mesma coisa somos nós adultos, né? Então, eu fico muito grata pelo convite. Nós também do ERMA, na representatividade da nossa equipe, que é grande, que vai desde as merendeiras aos serviços gerais, porque todos são educadores, na qualidade da nossa gestora, né, que não está presente, nós nos sentimos honrados, porque quando você aprende, você quer contar as boas novas, você quer compartilhar, você quer dizer assim: olha, não é fácil, mas é possível e é o melhor caminho. E funciona, E né? funciona, exatamente. Arregaçar as mangas, né? Fazer com que tudo evolua, se transforme, é sempre gratificante. Maravilhoso. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio com mais convidados especiais e temáticas relevantes sobre tudo que envolve a educação infantil na CEMED Manaus. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E até o próximo Daycast.